3, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. Eu acredito que o melhor lugar para nós estarmos hoje, nesse horário, é aqui na igreja. É possível que alguns concordem comigo. Até porque se você tivesse um lugar melhor, penso eu que você estaria lá. É verdade que alguns vêm para a igreja porque não tinha outro lugar para ir. Também acontece isso. Também tem essa opção, né? Não tem problema. Mas se você veio porque entende que esse era o melhor lugar para você estar hoje, ou se talvez pela conveniência, talvez porque alguém te chamou, de repente seu desejo era estar em outro lugar. É possível, nós estamos em época de férias, talvez a pessoa queria estar ali na beira da praia, queria estar em outro lugar. É possível. Mas o que eu quero te dizer? Os momentos e o ambiente, o que torna esse momento e esse ambiente especial, é você desejar que ele seja especial. Independente do local ou de quem esteja ali. Então, se você desejar e se você quiser que esse momento seja especial e importante para você, ele será. E como é bom a gente aproveitar bem a nossa vida, porque nós fazemos daqueles momentos especiais para nós. Isso vai depender de cada um de nós, da sua percepção, do seu desejo. Eu espero que Deus fale com você hoje de uma forma muito especial. Eu espero que Deus revele coisas profundas ao seu coração. E eu não sei se Ele vai fazer isso. Eu não sei a que medida, a que grau Deus vai falar com você hoje. Mas, se você estiver aqui com esse desejo que Deus fale com você, provavelmente Ele vai falar com você. Se você desejar que esse momento seja especial, provavelmente esse momento vai ser especial. Mas isso tudo vai depender da sua percepção. Você não precisa acreditar em tudo que eu vou falar. Você não precisa concordar. Mas eu gostaria que pelo menos você analisasse o que nós vamos falar aqui hoje. Pode ser que seja alguma coisa que você não gostaria de ouvir. Isso também é possível. Pode ser alguma coisa que te incomode. Ou te agrade. Não sei. É possível que isso aconteça. Mas é você que vai decidir o que você vai fazer com as coisas que você vai ouvir aqui hoje. E é você que vai decidir o que vai ser Deus falando com você e o que não vai ser Deus falando com você. Então vamos lá. Aperta o cinto aí e vamos avançar. Amém. Vamos fazer essa leitura aqui no telão. Nós vamos ler até o versículo 4. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais? Não andais segundo os homens? Até o 3 está bom. Beleza, deixa aí. O apóstolo Paulo começa aqui fazendo uma queixa e uma reclamação para os crentes de Corinto. E a reclamação dele era que aquelas pessoas ainda estavam andando como meninos em Cristo. E o que ele queria dizer com meninos em Cristo? Eles ainda estavam andando de forma carnal, sem ter uma total compreensão do chamado, do que era de fato viver com Cristo. E ele aponta aqui, ele começa a mostrar que a pessoa que anda de uma forma carnal, ela vai mostrar as evidências. Existem algumas evidências. E quais foram as evidências para que Paulo pudesse chegar a essa conclusão? Que aqueles crentes ali, eles estavam andando como pessoas carnais, como meninos em Cristo, crianças na fé. Aquelas crianças que elas estavam ainda na
nós, quando conhecemos a Cristo, de fato nós somos assim. Ninguém conhece a Cristo convertido completamente. Nós conhecemos a Cristo ainda carnais, com os nossos desejos, isso é normal, é natural. O convite de Jesus é assim, é para todos. Vinde todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para todos. Então a gente começa a nossa caminhada com Cristo como meninos na fé, como carnais. Isso é natural. Começar a caminhada assim, o começo. Então a gente entrega a vida para Jesus, a gente se converte e a gente começa uma caminhada. E essa caminhada vai acontecendo uma transformação. Nós começamos meninos na fé. Quais são as características de uma criança? Por exemplo, quando ela quer alguma coisa, às vezes o pai não dá. Tem criança que é birrenta, né? Mimada. Ela faz birra, ela emburra, ela chora. É mais ou menos assim, a gente quando está novo na fé, às vezes a gente dá umas birras, a gente chora. Porque é criança na fé. Tem disputa. Criança disputa uma com a outra, né? Ela pode ter 10 brinquedos. Se outra criança pegar um, ela quer aquele brinquedo. Características de criança. E às vezes essas características, elas são normais, são comuns quando a gente começa a vida cristã. E quais foram as características que o apóstolo Paulo fez com que ele observasse que aquelas pessoas ali ainda estavam engatinhando na fé? Foram essas. Quando ele observou que entre eles havia inveja. Um crente maduro não pode sentir inveja. Um crente novo na fé é compreensível. Contendas e dissensões. A pessoa arruma confusão facilmente. Ela briga facilmente. Ela disputa facilmente. Ela discorda com tudo. Ela não é amigável. Ela é uma pessoa que você tem que ter muito cuidado. Por conta de confusões, ela facilmente arruma confusão. Então é um comportamento infantil. Ele dá esses 3 pontos aqui: inveja, contendas e dissensões. E ele fala: como eu posso chamar vocês de espirituais? Tem jeito. Não são porventura carnais? Não andei segundo os homens? Então, essa característica. O que é que eu quero falar hoje, nessa noite? A gente precisa avançar na fé. A gente precisa subir o nível. Em 2019, a gente precisa amadurecer um pouco mais. E deixar as coisas de criança na fé, as coisas carnais, para trás. E avançar. E o que determina isso? É porque eu me acho maduro na fé? Não. É a forma que eu me comporto. É o fruto das minhas palavras e das minhas ações. Enquanto eu estiver tendo inveja, contendas, dissensões, é a prova que eu não cresci ainda, não amadureci o suficiente como eu devo amadurecer. Vamos ver um outro texto aqui, 1 Coríntios também, capítulo 14, versículo 20. Pode pôr no telão para nós. 1 Coríntios 14, 20. E aí Paulo vai dar uma recomendação: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. E aqui ele faz uma separação. A gente pode ser menino? Pode. Em tudo? Não, em tudo não tem jeito. Mas na malícia pode. Seja inocente como uma criança na malícia. É a recomendação. E se a gente observar, a criança normalmente não tem malícia. A malícia vem quando ela amadurece, quando ela se torna adulta. Então na malícia, a gente deve continuar como uma criança, inocente, puro. Sempre que possível, né? Sempre que possível. Mas no entendimento, a gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer. O que a gente precisa deixar para trás e avançar em 2019? Comportamentos de criança que nos prejudicam.
nos afetam, atrapalham nossos relacionamentos, atrapalham a nossa vida espiritual, atrapalha a nossa comunhão em família, atrapalha o nosso desempenho profissional, atrapalha a gente prosperar financeiramente, espiritualmente, como pessoa. É preciso deixar para trás isso. É comum as pessoas falarem: fulano, deixa de ser criança, fulano, deixa de ser menino. Não, fulano é muito infantil. Não é esses ditados? E a infantilidade, em outras áreas, ela faz muito mal. Ela só faz bem se for na malícia. Ela faz bem. Mas nas outras áreas ela não ajuda. Na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar, não ajuda. Vamos mais para frente. Vamos ver quais as consequências de se manter como um menino na fé. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1. Então veja, nós podemos iniciar a nossa caminhada com Cristo com comportamentos de menino. Isso é natural e normal. Mas a gente não pode permanecer assim. Gálatas 4, a partir do versículo 1. Por quê? Porque começa a existir consequências. Uma criança ter atitude de criança é normal. Mas você já imaginou um adulto dirigindo um automóvel em alta velocidade com atitudes infantis? O que pode acontecer? Você já imaginou um profissional atuando na sua área e tendo um comportamento de criança? O que pode acontecer? As destruições que podem existir, os prejuízos que podem ocorrer. Vamos lá em Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino ou criança, em nada difere do servo. O primeiro prejuízo é que se a criança não se torna maduro, homem na fé, não há diferença de um herdeiro, de um rei, de um príncipe para o servo dele. Porque a criança não consegue fazer essa diferenciação. Enquanto nós somos crianças espirituais, nós não conseguimos desfrutar da herança que Deus tem para nós. Não é possível tomar posse dessa herança, pelo menos completamente, e desfrutar. Porque o nosso comportamento de nada difere do servo. Ainda que seja senhor de tudo. Quantos de nós não tomamos posse do que Deus conquistou, da autoridade que Deus nos deu, das bênçãos de Deus, porque a gente não cresce, não amadurece, continua como criança, e a gente deixa de tomar posse de uma herança que Deus tem para nós? Continua, versículo 2. Mas está debaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O processo de Deus, ele só é completo em nós se nós crescermos na fé. Porque enquanto nós somos meninos, crianças na fé, o processo que Deus projetou para nós, ele não se completa. Porque a gente não toma posse, a gente não recebe a herança, a gente não compreende o que é a adoção de filho, tornar filho de Deus para receber, para tomar posse de uma herança. Então, parar no caminho, continuar infantil na fé, os prejuízos são enormes. Enormes. Próximo. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Até para que a gente possa receber uma porção maior do Espírito Santo, a gente precisa amadurecer. Para a gente poder desfrutar das coisas espirituais com maior plenitude, a gente precisa amadurecer. E o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz o seguinte: éramos no passado. Volta lá ao versículo
quando éramos. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Lá vem eu com as minhas perguntas, né? Qual o processo que você está hoje em Deus? Você ainda é menino na fé? Você ainda é alguém que precisa das informações básicas e elementares? Precisa do leite e não pode ainda receber o alimento sólido? Ou essa fase já passou e você já está maduro para receber a herança de Deus, para receber a plenitude de Deus na sua vida? É difícil responder essa pergunta? Claro que você vai responder para você mesmo. Qual é o nível que nós estamos? Que nível que eu estou em Deus? Que nível de amadurecimento? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso amadurecer e que eu ainda não tomei posse? Porque também isso pode ser dividido por áreas. Por áreas. E o que vai determinar o nível que eu estou? Se eu estou no nível superficial, como uma criança, como um menino na fé, ou se eu estou num nível profundo em Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem 1 ano que se converteu, se você tem 2 anos que você se converteu, é de se esperar que você ainda seja menino na fé. Tudo bem. É um processo. Mas se você já passou de 2 anos, e você ainda está no primeiro nível superficial, você precisa se preocupar profundamente e tomar uma decisão hoje de mudar de nível. A decisão de mudar de nível. Então, a primeira pergunta que eu quero que você analise sobre você: você se considera uma pessoa madura espiritualmente? Que grau de maturidade? Ou você ainda se considera uma pessoa como criança na fé? Na superficialidade? Como que você pode definir isso a seu respeito? Porque não tem como eu fazer isso pelo outro. Eu só posso fazer isso por mim mesmo. Então eu vou te ajudar a você ter como avaliar qual é o nível que você está hoje. E é claro que se você tiver um nível mais profundo, você pode aprofundar ainda mais. E se alguma área, ou se você ainda está como criança na fé, você pode, talvez seja uma questão de decisão sua. Você pode decidir isso hoje e começar a andar no outro nível, conforme o seu comportamento, conforme o que você pensa, conforme o que você fala. Então, vamos lá. Vamos falar aqui, eu vou dar 3 exemplos para vocês de quem estava no primeiro nível. No nível superficial, vamos dizer assim. Uma criança, um menino na fé, o nível é superficial. Vamos para a Bíblia. Vamos lá para o primeiro exemplo. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Então, se a gente puder fazer uma divisão hoje, e a gente falaria assim: menino na fé, criança na fé, nível superficial. Uma pessoa mais madura na fé, um nível mais profundo. Então vamos falar desses 2 níveis apenas de forma didática para a gente entender um caminho que a gente precisa percorrer, a transformação que a gente precisa ter. Só nesse ponto. Então vamos lá. Na primeira fase, na fase inicial, na fase que a pessoa ainda é menino na fé, Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, nós vamos ver a narrativa do jovem rico, e muitos de vocês já conhecem essa narrativa. Então vamos lá, ó. Vamos acompanhar na Bíblia para a gente entender o primeiro nível, que é o superficial. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Qual é o primeiro requisito? Guardar os mandamentos. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo. Disse-lhe ele: quais?
não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, vocês podem concordar comigo que quem está nesse nível é uma pessoa que é convertida? Sabe por quê? Volta lá. Talvez você fale assim, poxa, eu nunca matei. Mas adultério, se você é casado ou se você se relaciona com alguém, já é uma coisa relativamente comum no mundo. Para a pessoa não fazer, ela tem um entendimento um pouquinho melhor. Não furtar, não dizer falso testemunho. Ela tem que ter tido, porque isso são coisas naturais e comuns no mundo. É só mente, se precisar, sempre que precisar, mente. E acha que não tem problema nenhum nisso. Quer dizer um falso testemunho. Mentir é uma coisa natural do ser humano. Então, nós estamos falando de alguém que não mente. Você conhece alguém que é crente que mente? Existe? Existe. 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 Você até está olhando para um dele. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Honrar teu pai e tua mãe também é uma coisa que hoje está pouco comum, não é? Porque a honra é um degrau acima da obediência. A obediência é o básico, é para qualquer um. A honra é acima. É muito mais do que obedecer. Então, a gente pode dizer que ele deu o primeiro passo. Ele obedecia os mandamentos. E aí, ainda mais, amar o seu próximo como a ti mesmo. Também é uma coisa fácil de se fazer, gente? Todo mundo que está na igreja ama o próximo como a si mesmo, com todas as facilidades? Então, ele tinha um nível em Deus. Ele tinha. Ele era crente, ele era cristão, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, né? Vamos para frente. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que falta ainda? Irmão, para mim já não faltava mais nada. Estava bom, esse homem já estava salvo. Os padrões aqui estavam bons, não estavam? A nível de hoje, de cristão de hoje, estava bom. Mas aí, Jesus, ele eleva o nível. E ele fala só te falta mais uma coisa. Irmão, se faltar só uma coisa para mim, eu não mediria esforço para fazer, o que fosse. Se faltar só uma, né? Acontece que não é só uma que falta. São várias. Mas no caso desse jovem, ele era um crente abençoado, só faltava uma. Vamos lá para o próximo versículo. Diz-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pode deixar ali. Ele quis avançar a um outro nível? Ele não quis. Ele podia? Esse é o nível da superficialidade. Toda vez que Jesus pede para você subir um nível que você não sobe por causa de alguma coisa, você ainda não amadureceu na fé. Você é crente, você acredita em Deus, talvez como esse jovem, mas se ele te pede algo e você não faz, é porque você não amadureceu ainda. O relacionamento com Deus ainda é superficial. E quando eu falo de um relacionamento superficial, eu posso falar de vários tipos de relacionamentos superficiais. Exemplo, um relacionamento apenas de interesse. Vai para a igreja, fulano. Não, vai para a igreja que Deus vai abrir a porta e você vai conseguir um bom emprego. A pessoa vem. Mas e se não fosse essa proposta? Ela não viria. Não, vai para a igreja que você vai casar, que Deus vai resolver o problema do seu casamento, que Deus vai curar a sua enfermidade. Tudo isso é verdade? É verdade. Mas acontece que a superficialidade da pessoa é baseada no interesse. E a hora que ela recebe, para que eu vou para a igreja agora? Eu já recebi o que eu queria, obrigado, Deus, isso é maravilhoso, isso é bom. E pronto, esquece de Deus. Era um relacionamento superficial. Era um relacionamento baseado no interesse.
que eu vou ganhar se eu for para a igreja? Se for aqui, nada. Eu sei que alguns lugares prometem muita coisa, né? Cada um, né? Mas a superficialidade, ela está voltada nos interesses. O relacionamento que é baseado no interesse, ele não é profundo, ele é superficial e acaba. Se o seu interesse para com Deus, se você é apenas o seu interesse próprio para com Deus, talvez você esteja no primeiro nível, superficial. Vou para a igreja porque é bom, Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me livra. Alguns não, vou domingo para a igreja porque eu tenho que bater um ponto lá, cumprir meu papel de cristão, garantir minha salvação. Porque domingo tem que estar na igreja, né? Então eu pego minha Bíblia, minha família e vou lá, feliz e satisfeito, e cumpro minha obrigação para com Deus. E amanhã a bagaceira é como? E a semana toda bagaceira. Mas domingo tem que cumprir a obrigação. E a pessoa tem que estar na igreja. O relacionamento superficial, ele não amadureceu e ele não pode receber uma herança. Mas é melhor superficial do que nada, tá? Não tem problema, vem para a igreja e continua assim, uma hora amadurece. Vamos para outro exemplo. Lucas, capítulo 23, versículo 8. Vamos falar ainda sobre a superficialidade, tá? É a característica do relacionamento de alguém que não amadureceu, não cresceu, que ainda é menino na fé, que precisa amadurecer. Olha que interessante, irmãos. Nós vamos ler até o versículo 11. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. E por que ele se alegrou? Porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria algum sinal. Lhe veria fazer algum sinal. Muito bom. Então, Herodes interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. O que aconteceu isso com você? Deixa lá. Você pergunta: Senhor, quando que minha bênção vai chegar? E você não ouve voz nenhuma. Ou então: Senhor, quando que minha luta vai acabar? Você não ouve nada. Meu Deus, eu oro. Alguns mais fervorosos, eu oro nas madrugadas. Alguns mais crentes, ainda vou para o monte. Alguns mais ainda, eu jejuo. E Deus não fala nada comigo. Acontece, irmãos. Jesus tem hora que ele não quer responder. Tem hora que ele quer. Ele fala até sem a gente perguntar. Mas tem hora que ele não quer. E aí, o que aconteceu com Herodes? Será que isso acontece com você também? Vamos lá. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo-se dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou enviá-lo a Pilatos. Pode deixar aí. O que acontece com muitas pessoas que ora, pede e não recebe? A mesma coisa que Herodes fez. Vou abandonar a igreja. Não, presta não, esse negócio de Deus, tem fé mais não. Não, esse negócio de igreja não presta, negócio de Bíblia não presta, eu não acredito mais em nada. Por que você não acredita? Olha, eu perguntei, eu questionei, ele não fez nada, ele não respondeu. Então, despreza Deus, escarnece de Deus. Por quê? Mas o homem não estava tão alegre. A Bíblia diz que ele se alegrou muito quando viu Jesus. Mas que negócio é esse? A pessoa está lá alegre, feliz, é mesmo. Vai para a campanha, eu vou, vai ser uma bênção, é aquela alegria. 12 dias, feliz, alegre, aleluia, a vitória vai chegar.
é um tipo de relacionamento superficial. Superficial. Ele se alegra muito com Deus, mas se não houver resposta e se não houver sinais, ele despreza, ele escarnece. Isso acontece, gente? Às vezes, né? Vamos para o último exemplo. João capítulo 6, versículo 60. Último exemplo. A gente poderia dar muitos, mas está suficiente para a gente entender o que é um relacionamento superficial. O que é um relacionamento de alguém que ainda não amadureceu, que continua criança na fé? João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Então vamos lá. E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disser são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Agora, vamos lá, continuando. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, olha só, 3 exemplos que eu dei. O primeiro, o jovem rico, uma pessoa que era cristão, ele amava Deus, ele amava os ensinamentos de Deus, mas Jesus convidou ele para subir o nível, abrir mão de algo que era importante para ele.